Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmãos, esteja com cada um de vocês. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o livro de Marcos, e eu gostaria de falar um pouco sobre as questões que nós enfrentamos na vida. Também quero agradecer a todos os irmãos que estão aí junto conosco, que estão colaborando para que a nossa obra ela se realize. Eu creio que mais alguns dias a gente já começa a fazer a reunião no nosso novo prédio e vai ser uma bênção, se Deus quiser, como tem sido. Eu gosto muito dessa questão da adaptabilidade. Essa questão, só pedir seu telefone emprestado para eu poder ter controle aqui sobre a questão dos comentários, se você puder. Deixa eu tirar aqui, porque... E essa cadeira aqui, ó, pode pegar pela outra porta, fica à vontade. Então, o que acontece? Eu gostaria muito que os irmãos pudessem compreender isso. Muito obrigado, um bom dia a todo mundo que está aí. Ao final, eu vou dar um abraço para todo mundo. Coloca a sua assinatura aí também, depois, tá bom? E vai ser bênção, tenha certeza disso. Hoje eu quero trabalhar com vocês, Marcos capítulo 4, queria que você abrisse aí. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da maturidade, para a gente poder conviver, né, dentro dessa colcha de retalhos que o mundo se tornou. E conforme eu estava falando, eu quero agradecer aos irmãos que têm colaborado com as suas orações, aos irmãos que têm colaborado também em sentido financeiro, aos irmãos que têm colaborado de todas as maneiras para que nós possamos ter o nosso local de transmissão. Nós estamos lançando no Brasil um método novo e, graças a Deus, tem sido consistente, que é manter uma igreja online. Só que para manter uma igreja online, não basta eu chegar simplesmente fazer uma transmissão de casa. Não. A igreja online, ela tem por objetivo que você ouça a palavra de Deus, que você cresça na palavra, e que você seja pastoreado por pessoas que podem te dar atenção. É nisso que consiste. E nosso projeto ele é inédito no Brasil, porque aqui nós somos um grupo de amigos, irmãos, que decidimos manter, e com a ajuda de vocês, o local para a transmissão, onde nós também conseguimos nos reunir, nos ver uma vez por semana, que isso aí é muito legal, e ao mesmo tempo estar com vocês. Então, muito obrigado a todos que têm feito isso. Todos sabem que a nossa igreja, a Rosa está perguntando qual Bíblia que eu indico. Eu indico a NVI, sempre, tá bom? Embora eu não vou usar a NVI, eu vou usar o Almeida Revista Corrigida, porque para mim, para efeito de estudo e apontamento, ela é melhor. Tá? Almeida Revista Corrigida para mim. Para vocês que estão começando a ler a Bíblia, a NVI é uma Bíblia excelente, porque a linguagem é bem mais fácil, bem mais nova. Então, conforme eu estava dizendo, é a primeira vez no Brasil que a gente consegue fazer isso. E de maneira consistente mesmo, né? Desde que nós começamos esse projeto há mais de 4 anos, né, vários irmãos têm sido abençoados, têm sido beneficiados. Há muitos eu já batizei viajando por aí, quando o irmão pede para ser batizado, sem conversa, sem religiosidade, batizo na praia, batizo no rio, você entendeu? Onde for necessário, onde tiver um pouquinho de água ali, a gente consegue fazer isso. Então muitos irmãos têm entrado para a Igreja de Jesus, eu fico muito agradecido. Agradeço também aos irmãos de Valinhos, um grande abraço ao irmão Mário, à irmã Vani,
Rafael, o nome das meninas eu sempre confundo, não tem jeito. Mas um grande abraço a todos vocês, tá? Eu creio que esse sermão de hoje vai te ajudar um pouco mais a enfrentar as situações da maneira como nós precisamos. Eu não gosto de pegar texto esparçado, eu não gosto, porque fica um negócio meio fora do contexto. Então eu gosto de trazer o texto com o contexto, tá? E aí a gente vai trabalhar hoje pelo menos uns 4 ou 5 pontos que alguns a gente já conhece, então a gente vai relembrar e depois a gente vai dar ênfase no ponto principal, que é o que eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou recomendar, às vezes tem irmãos que dizem que não conseguem ouvir a pregação devido ao horário, porque às vezes o marido é incrédulo, às vezes a mulher é incrédula, então às vezes, principalmente no caso da irmã, ela não consegue, às vezes ela está fazendo comida, está correndo para lá, para cá, e às vezes acaba pegando poucos trechos. Gente, eu lamento dizer para vocês, se vocês não pegarem a pregação do começo ao fim, mesmo que você estiver trabalhando, fazendo alguma coisa, compre um fone de ouvido, hoje está super fácil. Fone de ouvido Bluetooth, fone de ouvido simples, porque parece que o iPad não aceita fone de ouvido de fio. Mas para quem tem iPad, compra um jogo de fone de ouvidos. Bluetooth é super barato, custa R$200. Em qualquer lugar da casa que você for, você consegue continuar ouvindo o sermão, prestando atenção, se concentrando, porque uma ideia liga na outra, sabe? Então é muito importante que os irmãos pensem nisso, não é? Eu só consigo comprar um fone com fio, não tem problema, compra um fone com fio, põe o celular no bolso, vai para a cozinha lavar a louça, mas você está presente. Lembra de Marta e Maria? A Marta, o que ela fazia? Ela ouvia Jesus. A Maria tinha que fazer comida para Jesus. E aí o que foi que Jesus disse para ela? Marta, Marta, poucas coisas bastam. Ou vice-versa, essas duas aí também se confundem. Então, pessoal, presta atenção no sermão, do começo ao fim, comece com os louvores. Eu fico aqui ouvindo, né, principalmente quando a irmã Rosa e a irmã Aline, elas fazem uma dupla muito boa, e o louvor fica muito legal, fica bem audível, né, eu fico acompanhando lá de fora às vezes um pouco. Então, prepare o seu coração para você poder ouvir a palavra de Deus, mas ouvir de verdade. Tenta pegar esse sermão inteiro agora e tirar todas as lições que eu gostaria que você tirasse aí, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Eu podia chegar e trabalhar só uma parte do texto, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer o texto inteiro. Marcos 4. Todo mundo conhece a parábola do semeador, mas nós vamos começar por ela. Eu gostaria que durante o momento em que nós estamos pregando aqui a palavra de Deus, você faça uma reflexão de si próprio. Porque esses dias um irmão falou para mim assim, não dá para você pregar sobre as pessoas se envolverem na vida dos outros? Eu falei, eu já preguei tanto sobre isso, irmão. Não, mas é que tem gente aí se envolvendo na vida dos outros aí, a gente precisa ajudar. Não, a gente prega, mas eu não sei nem se o irmão está assistindo, né? Hoje eu não vou pregar sobre se envolver na vida dos outros não, vai ficar para outro dia. Bom dia, Marião, grande abraço. Oi, Suélia, tudo bem, querida? Ao final, dou um abraço para todo mundo aí. Vamos começar com a parábola do semeador, tirar alguns pontos importantes. Vou falar da parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda e Jesus acalmando a tempestade, que é onde eu quero tirar algumas lições práticas. E o porquê uma coisa está relacionada com a outra, tá? Então vamos lá. Outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele a grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou-se num barco sobre o mar. Porém toda a multidão estava em terra, junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e dizia na sua doutrina. Aqui, irmãos, a gente começa assim. Qual que é a ideia? Mar da Galileia, né, que na verdade é um lago,
uma hora a hora que eu me estruturar melhor, tiver mais tempo, eu quero criar um dia de aulas bíblicas, né? Uma espécie de um curso teológico para quem se interessar, gratuito, né? Lá no novo prédio, porque agora, ficando online, com 2 pessoas me ajudando na transmissão, a gente consegue criar a aula. Fica legal, pelo menos uma vez a cada 15 dias, não sei. Sei que a vida está muito corrida e agora não dá, mas enquanto não dá eu vou explicando os detalhes. Mar da Galileia é um lago grande, que recebe água do Rio Jordão, e Jesus tinha muito costume de ficar por ali, porque à beira-mar havia a cidade de Magdala, havia a cidade de Cafarnaum, onde o próprio Jesus morava, né? E outros pontos que estavam ali presentes, fazendo parte do ministério de Jesus. E Jesus ele tinha essa preferência, porque parece-me que de onde ele pregava, do barco, eu acredito que o vento ajudava a levar mais a voz para a multidão que ali estava. E aí Jesus passa a ensinar e ele começa. Eis que o semeador saiu a semear, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, como não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, deu fruto que vingou, e cresceu, e um produziu 30, e outro 60, e outro 100. E lhes disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus tinha muito essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é exatamente isso que eu acabei de falar no começo. Se você tem problemas de ouvir a pregação da palavra por conta de afazeres nesse horário pela manhã, compre um fone de ouvido. Seu ouvido está aí para ouvir. Então ouça a palavra de Deus. Porque tem gente que me acompanha há muito tempo e acaba não crescendo espiritualmente. Porque não ouve. Pega um pedacinho da pregação aqui, um pedacinho ali, outro pedacinho acolá, depois tem que completar com outra pregação que não tem nada a ver, entendeu? E aí fica aquele negócio. Ou seja, bebe num monte de fonte e acaba não matando a sede. Então a gente procura com responsabilidade levar a palavra de Deus para o irmão poder se sentir satisfeito, né? Abastecido com isso. E aí ele continua agora da seguinte forma. Os discípulos ficaram curiosos porque ele contou essa parábola. E aí ele disse, a vocês é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão fora de todas estas coisas se dizem por parábolas. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Não percebeis esta parábola, como, pois, entendereis todas as parábolas. Aqui tem um detalhe interessante, irmãos, que é uma doutrina. Embora Jesus veio e morreu por todas as pessoas, Jesus é muito claro em dizer que tem pessoas que não aceitariam o Evangelho. Às vezes, nós, na nossa boa vontade, queremos ensinar, queremos ajudar, mas a pessoa não vai aprender o Evangelho, não adianta. Entendeu? É por isso que ele disse, né? Alguns ouvindo, ouvem, não entendem, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Aí você fala assim, poxa, mas esse negócio aí é complicado, né? Não, irmão, não é complicado. Tudo é uma condição de coração. Embora eu já ensinei várias vezes e continuo a ensinar, que nós não temos um livre-arbítrio, porque se a gente tivesse livre-arbítrio, a gente não pecava, a gente decidia pecar e não pecaria. Mas nós temos um campo de agência, onde nós temos poder de escolha e de ação. E dentro desse poder de escolha e de ação, tem gente que prefere não servir a Deus. Simplesmente por quê? Olha só o texto como é interessante. Para que ouvindo ouçam.
vendo, vejam e não entendem. Então, às vezes, você tenta falar, por exemplo, para o seu parente, ele está ouvindo a mensagem, ele está vendo o que está acontecendo na sua vida, mas ele não entende. Por quê? Exatamente para ele não se converter e ser salvo. Aí você fala para mim, como é que faz isso daí? Aí eu não sei, foi Jesus que disse. Então, irmãos, nunca se fique frustrado. Eu recebo muitas mensagens de gente que diz, minha mulher não quer se converter ao Evangelho. Meu marido não quer se converter. E eu falo tanto. Irmão, meu conselho é, pare de falar. Você está jogando conversa fora, você está dando pérola aos porcos. Tem horas que não adianta. A pessoa não quer ouvir o Evangelho. Simples assim. E aí Jesus vai mostrar agora os tipos de pessoas. Não é? Como ele diz aqui. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-as eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Isso aqui é uma coisa que eu sempre ensino, pessoal. Às vezes tem gente que está na igreja, mas não está salvo. Não adianta, ele está transitando dentro da igreja. E isso daqui é um negócio, assim, muito legal. Como diz a juventude, muito punk, né? Porque o cidadão está transitando dentro da igreja, ele conhece todo o jargão, ele fala, bom dia, irmão, boa tarde. Suélia, eu vou te pedir, por gentileza, querida, que compartilhe lá no grupo Casa de Oração e compartilha com a irmã Maria Pereira também, que ela não perde uma pregação e eu não a vi aqui ainda. Então faz um favor, compartilha com ela. E aí, pera, irmãos, só um instante, não tem alguém querendo me ligar. O pessoal não se toca, é difícil. Pronto. Ai, Jesus, tem que ter misericórdia. Pior que se você desativa as outras coisas, você perde no ganho da tela. Então, Suélia, se você puder falar com a irmã Maria Pereira, fala para ela que a gente está no ar aí, tá bom? Que eu não estou vendo ela aqui, eu não sei se ela está bem. E ela está sempre junto conosco, tá bom, querida? Voltando aqui para a história. Então tem gente que transita dentro da igreja. O camarada, ele até, vamos dizer aí, ele conhece o jargão, ele sabe transitar, ele sabe falar, ele sabe dar paz do Senhor, ele sabe fazer um montão de coisa. Só que ele é desse tipo aqui, ó. Ele é do tipo que caiu na beira do caminho. É do tipo que caiu na beira do caminho. E aquele que caiu na beira do caminho, o que acontece? Ele acaba simplesmente passando algum tempo na igreja do Senhor. E quando eu digo a igreja do Senhor, hoje não tem ceia do Senhor, irmã. A ceia do Senhor, nós já fizemos há algum tempo atrás, mas eu acho que ainda hoje é o primeiro domingo que vem é dia das mães. Então a ceia do Senhor vai ser no quarto domingo esse mês, porque no outro nós temos obra na igreja. Então vai ser no quarto domingo do mês de maio a ceia do Senhor, tá? Vamos voltar para a história. Espero que a Ângela esteja ouvindo, senão depois você fala com ela, por favor, tá? Voltando aqui para a história. Então, o cidadão, irmão, ele aceitou a mensagem. A mensagem caiu no coração dele e tal. Só que ele é daquele pessoal ali que é o tipo que caiu entre os espinhos. E pelo fato dele cair entre os espinhos, a mensagem começa a dar uma certa alegria para ele começa a transitar dentro da igreja. E quando eu digo transitar dentro da igreja, não é transitar dentro do prédio, porque prédio para mim não é igreja. Tanto é que eu disse que nós criamos um novo sistema no Brasil, temos um ponto de encontro e de transmissão, fortalecendo a internet, porque futuramente tudo vai ser pela internet até a chegada do anticristo.
Então a gente já vai fortalecendo já, desde já. E aí, conforme eu estava falando, ele fica transitando dentro da igreja, mas logo Satanás tira a palavra que foi semeada do coração dele. Como é que Satanás tira a palavra que foi semeada no coração dele? Satanás, ele começa a lançar dúvidas sobre o cristianismo. Começa a lançar dúvidas sobre Jesus. Começa a lançar dúvidas sobre as doutrinas centrais do cristianismo. Veja, não é que ele começa a lançar dúvidas sobre placa de igreja, nada disso daí. Ele começa a lançar dúvida sobre aquilo que você está aprendendo da palavra de Deus. Esse é o ponto aqui que a gente precisa colocar. Então essa pessoa vai, e o que é que acontece, conforme diz assim? Satanás tira a palavra do coração dele. Às vezes, esse também é aquele que começa até a se associar com algum grupo religioso, mas ele acha tanto defeito, que ele fala assim, quer saber de uma coisa? Isso aqui para mim está tudo fora. E aí ele não quer mais saber. Às vezes ele é daquele tipo que ele fica olhando os outros. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa com o pastor, então ele pega, ele fala assim, ah não, para mim não dá mais. O pastor, pelo amor de Deus, já pensou? Eu nunca imaginei isso. Né? Porque eles acham que pastor é a quarta pessoa da Trindade. E aí eles acham que pastor é, assim, o cara mais santo do mundo. Então, a gente tem que estar atento aí às armadilhas de Satanás, para que nós, aqueles que são salvos não tem esse problema, conforme vocês vão ver daqui a pouco. Mas quem não é salvo e só transita dentro da igreja e acha que é crente, Satanás arranca a palavra do coração dele através de vários métodos. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, se escandalizam. Então, olha só, tem essa galera aqui, conforme nós estamos vendo, que ocorre a mesma coisa. É aqueles que caem sobre as pedras. Eu acho que essa palavra de Jesus ela é muito providencial. Porque, por exemplo, você vê que às vezes você tem aí na sua casa um quintal que está até cimentado, mas às vezes ele dá aquela rachadurinha. Já percebeu que começa a sair aquele matinho? O que você faz com aquele matinho? Aquele matinho ali não tem raiz, você vai e arranca ele e joga fora. Então é igualzinho uma pessoa que a semente caiu num coração de pedra. A pessoa recebe a palavra, fica até contente, oh, que legal, agora eu sou crente, paz do Senhor, irmão, e não sei mais o que, tudo esse negócio aí. Aí depois, quando começa a perseguição, a família começa a falar, mas pô, agora você é crente, não sei o quê, para com esse negócio de ser crente aí, você ficou quadrado agora depois que você é crente. Ou quando vem a tribulação, ele fica escandalizado. Então, novamente, ele muitas vezes, se ele está em um grupo local, ele começa a se escandalizar, né, com pessoas, né? Às vezes podem ocorrer situações que eu sempre costumo dizer o seguinte, pessoal, aonde tem gente vai ter problema. Onde tem gente vai ter problema. Então não se iluda, não se engane, sabe? É por isso que é importante que você saiba, onde tem gente, tem problema. Agora, o que é que vai definir se você está com Cristo ou não? É a maneira como você recebe esses problemas. É a maneira como você encara esses problemas. Não é? Outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Então dá uma olhada no tanto de gente que transita na igreja de Jesus. E como eu disse, igreja não é prédio, igreja é o corpo universal de Jesus Cristo. Então, o camarada, ele começa a seguir a Jesus, ele começa a ouvir aqui e tal, fica legal para ele. Só que depois, ele começa a ser sufocado. Igual o jovem rico, vai, vende tudo e dê as coisas para os pobres.
fica sufocado, né? Então esses são os que recebem a palavra, mas as ambições, as riquezas, as horas extras, fazem com que ele se torne completamente materialista. Eu achei engraçado que esses dias um irmão falou para mim que nos meus sermões eu dou muita ênfase a esse assunto, né? Sobre pessoas que acabam se tornando materialistas. Eu falei, então o irmão não está lendo a Bíblia, é só pegar os 4 evangelhos e ler. Porque se tinha um assunto que Jesus falava, era esse. E eu tenho que falar o que Jesus falava. Entendeu? Porque é uma coisa que realmente, se a pessoa ela não vigiar, ela acaba sendo sufocada pelos bens deste mundo. Ou seja, Jesus apresenta aqui 3 tipos de pessoas que transitam pela igreja dele, mas que não são salvas. Conforme eu já ensinei para vocês, se alguém tem dúvida, vai aprender mais. Salvação está desde a fundação do mundo. Quem está salvo, está tranquilão. Entendeu? Porque Deus conhece o coração de cada um que está salvo. Só que tem gente que acha a mensagem do Evangelho atraente. Ele acha legal a mensagem. O Evangelho mudou o mundo. Se você quiser saber, o Evangelho é base nos cursos de direito na academia. É reconhecido que depois do Evangelho de Jesus, muitos direitos foram vindo à luz. Então as pessoas acham atraente, mas não conseguem manter no coração. E o que define isto é exatamente a palavra no seu coração. Não importa, muitas vezes você não acha que não está sendo um bom crente, você acha que não está legal, você acha que as coisas estão ruins, não tem problema. A perseverança é que você vai ganhar a sua alma. E depois ele diz, os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, recebem, dão fruto. Um 30, outro 60, outro 100 por um. Isso aqui também é muito interessante, irmãos. Por quê? Nossa tendência é cobrar dos outros aquilo que nós fazemos. Essa é a nossa tendência. Eu já trabalhei com uma irmã, hoje ela não está mais no nosso grupo. Mas ela chegava sempre cedo, todo dia, no local de reunião, e ela ficava na porta, recepcionando as pessoas e tal. E eu achava aquilo bonito que ela fazia. Um dia, ela falou assim para mim, ô Sião, mas poxa vida, você já notou que só eu que faço isso? Só eu que chego cedo, só eu que fico aqui recepcionando as pessoas. Eu falei para ela, glória a Deus, irmã, que você faz isso é ótimo. Mas você não acha que os outros deviam fazer? Eu falei, acho que não. Porque eu acho que se isso daí é um dom que Deus te deu, é seu. A gente pode até forçar as pessoas, uma coisa que eu odeio, forçar as pessoas. Eu odeio forçar as pessoas, eu odeio dar conselho sem ninguém me pedir. Porque tudo tem que ser voluntário. Entendeu? É por isso que a gente pena tanto aqui na obra de Deus. E eu falo sem o menor problema. Né? Os irmãos que estão aqui me acompanhando sabem da luta. A gente pena, exatamente porque a gente trabalha com o evangelho inclusivo, com o evangelho aberto, para quem tem um coração aqui, que dá fruto. Ele pode dar fruto 100 vezes mais, quer dizer, pode ser aquele irmão que é fera mesmo. Ele pode dar fruto 60, é aquele que é mais ou menos, e ele pode dar fruto a 30, é aquele irmão que é fraquinho, mas ele está na igreja de Jesus. Então é isso que a gente tem que entender, que nem todo mundo é igual, até Jesus reconheceu isso, nessa parte da parábola. Então eu quero que você pegue, porque depois no final você vai entender que tem mais coisa que se relaciona com essas parábolas. Por isso que eu não gosto de pegar texto esparçado, conforme eu disse. Então aí Jesus explicou tudo isso daqui, está lá na beira do mar, explicando para a galera agora, falando com os discípulos e tal. Aí ele vai falar uma outra parábola agora. Preste atenção, tem tudo a ver com o anterior. Disse-lhes, vem porventura candeia se meter debaixo de um alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador?
Aqui, irmão, Jesus está falando uma coisa interessante. Ele não falou que tem uns que vai dar fruto 30, outros 60 e outras 100 vezes mais? Jesus, irmãos, às vezes o pessoal lê a Bíblia e não entende. Às vezes eles pegam uma parte, por isso que pega versículo isolado, que eu acho um absurdo. O cara trabalhar com um versículo isolado da Bíblia e fazer a aplicação daquilo dali, para mim é um absurdo, porque ele mata, ele estupra o texto bíblico. O texto tem que ser de acordo com o seu contexto. Eu quero falar sobre Jesus atravessando o mar. Só que eu não posso chegar lá e falar de Jesus atravessando o mar sem eu falar para vocês a relação que tem essas parábolas com essa história de atravessar o mar. Você entendeu? Então é por isso. Aí ele fala a questão da candeia. O que ele fala? Ele fala que um vai dar fruto 100, outro 30, outro 60. Aí depois ele diz assim: porventura, quando se acende uma candeia é um lampião, é uma lâmpada, né? Vocês colocam debaixo do alqueire, debaixo da cama, ou antes colocam no velador? Aqui Jesus está mostrando uma coisa interessante, irmãos. Aonde que a gente coloca uma lâmpada? A lâmpada, de preferência, ela tem que ficar no lugar mais alto, que é para poder o raio de iluminação dela, que a lâmpada trabalha assim, trabalha em forma de triângulo, né, a luz dela, para que a luz ela ilumine. Então Jesus diz assim, você tem que colocar a lâmpada no velador. Ele está falando de quem aqui? Ele está falando assim, ele está falando daqueles que vão dar fruto de 60, 100 e 30. Ou seja, ele está dizendo que é impossível você se tornar cristão e não dar fruto. Esse é o ponto. O cara que se torna cristão e não dá fruto, não é cristão. Palavra dura, hein, ancião? Irmão, mas é assim. Palavra dura. Eu estou falando para cristão. Quem não é cristão pode se ofender à vontade, não tem um problema com isso. Tem 3 tipos de pessoas que pode estar, 4 tipos de pessoas que podem estar me ouvindo. Eu prefiro que todos que estejam me ouvindo sejam esses últimos, que está dando fruto 30, 60 ou 100 vezes. Só que ele diz que assim, não importa se você está dando fruto 30, 60 ou 100 vezes. O que importa é que a sua lâmpada esteja acima, que seus frutos estejam aparecendo. Aí agora vem um outro texto super mal interpretado, mas que tem tudo a ver com a parábola anterior e com essa. Porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitas pessoas pegam esse texto e colocam medo no crente. Ó, tá vendo? Ó, Deus está vendo tudo que você está fazendo, e tudo que você está fazendo vai ser descoberto. Irmão, esse Deus que esse pessoal prega é um Deus sem caráter. Porque é um Deus que quer explorar a vida da pessoa, quer expor, quer fazer a pessoa passar vergonha. O Deus da Bíblia não é esse. Quando Jesus usa aqui, não há nada encoberto que não seja manifesto, e não se faz nada em oculto para ser descoberto, que não seja descoberto, veja que o texto tem a ver com a candeia lá em cima do velador, que por sua vez tem a ver com os que ouvem a palavra, ou seja, aqueles que são salvos, que dão frutos. Eles não vão fazer os frutos deles às escondidas, mas vai ser manifesto. Não tem como o camarada ser salvo e não dar fruto. Ele não vai conseguir dar fruto às escondidas. Esse é o ponto que Jesus está falando, entendeu? O ponto que Jesus está tratando aqui é este. Não tem como o cristão verdadeiro não dar fruto às escondidas. Não tem como. Aí vem os irmãos que não gostam do que eu falo, mas eu sou obrigado a falar, que nem eu disse para o irmão esses dias. Quais são esses frutos? São vários, irmãos. São vários frutos que você pode dar. Primeiro é tentar ir produzindo o fruto do Espírito na sua vida. Tentar, porque dizer para você que dá, eu vou dizer para você que não dá. Porque o cara que conseguir produzir o fruto do Espírito na vida, esse daí já pode subir para o céu e ir lá ficar do lado de Deus com os anjinhos tocando harpa. Então não dá. Enquanto a gente for carne, as obras da carne serão manifestas. Sempre vai acontecer. O que a gente pode fazer é continuar tentando. Mais valem as lágrimas da derrota do que a vergonha de não se ter tentado. Então vamos continuar tentando.
Então esse é um ponto muito importante para a gente poder compreender aqui. Outra coisa, primeiro ponto é você conseguir começar a produzir o fruto do Espírito na sua vida. Tenta dar uma melhorada na sua vida. Você entendeu? Se você praticava imoralidade, pare de praticar imoralidade. Não se aproveite porque você está fora da vista dos outros. Você entendeu? Se você usa algum tipo de psicotrópico, pare de usar o psicotrópico. Quando eu digo psicotrópico, não os autorizados pelo médico. Aqueles para você se dopar. E todas as coisas que estão ali relacionadas em Gálatas 5, 19 até o 21. Então o primeiro ponto é esse. Fruto. Começa a melhorar, começa a dar um fruto na sua vida. Eu era adúltero, não sou mais. Então agora eu vou dar um fruto na minha vida. Eu era fornicador, não sou mais. Vou dar um fruto na minha vida. E assim vai, sucessivamente. É do dia para a noite sair ancião? Não. Isso é gradativo. Vai acontecer devagar. Entendeu? Ancião, mas vai ficar tudo tranquilo? Não. Às vezes a pessoa vai recolher algumas consequências. Vai fazer o quê? Acontece. Ancião, a gente tem que sair falando da vida deles para os outros? Não, porque isso é obra da carne, é fofoca, não pode. Então o primeiro passo é esse. Segundo fruto, comece a praticar situações indesejáveis na sua vida. Como assim, ancião? É simples. Sêneca dizia o seguinte, ele falava que muitas vezes, ele às vezes saía do seu conforto, ele que estava ali no Palácio de Nero, e ele ia para situações que ele via que eram pessoas comuns viviam. Como, por exemplo, passar uma situação de mendigância. E aí ele olhava para si e dizia assim, esta é a situação que eu nunca gostaria na minha vida. Por que ele fazia isso? Era um exercício para se colocar no lugar dos outros, que é a chamada empatia. Então começa a dar o fruto da empatia também. Se coloca no lugar do outro. Pessoal, você não sabe quais são as lutas que o outro está enfrentando. Você olha para a pessoa, você olha a pessoa pregando, você olha a pessoa fazendo, você olha as coisas acontecendo e você fala, puxa vida, esse irmão aí, a gente tinha que dar uma auréola para ele, porque realmente você não sabe as batalhas de cada um. Cada pessoa tem a sua própria batalha, cada um leva a sua própria carga. Tem horas que estoura, mas não seja daquele que aponta dedo e nem seja daquele que tropeça na igreja de Cristo. Continue dando seu fruto, cada vez mais. Então essa aqui é a ideia. Não dá para um crente cristão de verdade, salvo, praticar os bons frutos às escondidas. Não vai dar. Outra coisa, pega, irmão, de vez em quando, vai no boteco. Vai lá no boteco, compra um marmitex, acha o primeiro mais pobre que tiver no meio da rua, entrega a comida para ele. Isso é fruto de salvo. Isso é fruto de salvo. Sabia disso? Faça doações para a obra séria como essa, como nós temos incentivado. Isso é fruto de salvo. Ajude outros. Isso é fruto de salvo. Então, não dá para fazer essas coisas escondido. Por exemplo, como que eu vou levar uma marmita para o mendigo escondido? Ou pôr uma marmita debaixo do braço e um casaco? Não. Então, tudo se torna manifesto na vida do salvo. Tudo de bom que ele faz se torna manifesto. Esse texto não é negativo. Esse texto é positivo. Ele é usado de forma negativa pelo pastor que quer colocar cabresto na sua vida. Aquele que diz, ó, Deus está vendo tudo, hein? Vai ser revelado. Depois começa com aquelas palhaçadas pentecostais. Então, o texto não tem nada a ver. O texto tem a ver com o que eu estou explicando aqui, que é texto com contexto. Jesus não era louco. Ele não falava uma coisa agora e dali a pouco ele está falando de futebol, dali a pouco ele resolve falar de voleibol. Não. Tudo que ele fala tem conexão uma fala com a outra.
Isso aqui é muito legal de você compreender. E aí ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, põe o fone de ouvido. Não fica aí preocupado com comida, não fica aí preocupado em fazer as coisas e perdendo a palavra de Deus. Se tem que fazer, faça, mas põe o fone de ouvido e vá ouvindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É essa que é a palavra aqui do Senhor. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida que medirdes, vós medirão, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, será tirado. Agora, olha aqui que interessante, irmão. É o que eu digo, tem que pegar o texto sem tendência. É pegar o texto pelo texto. Olha só. Atendei ao que ouvis. Com a medida que medirdes, vocês serão medidos. E ainda não será acrescentado. Uns vão produzir frutos 60, outros vão produzir frutos 30, outros vão produzir frutos 100. Se você é do tipo que produz fruto 30, não queira ir pela medida do 100. Se você é do tipo que produz fruto 100, não julgue o que produz o fruto a 30. Se você é da medida de 100, não julgue o que produz o fruto a 60. Porque você vai ser medido com a mesma medida que você medir. Ou seja, você perante os homens vai cair em decréscimo. Você pode até estar indo a 100 por hora, conforme Jesus ensinou. Mas quando você começa a apontar o dedo para o de 30, vai ter um monte de gente que vai começar a achar defeito em você. E aí vai parecer que a sua obra, ao invés de 100, ela também é 30. E ele diz: e ser-vos-á acrescentada a vós que ouvis. Ou seja, o ser humano já tem tendência de falar mal do outro normalmente. Normalmente ele já tem tendência de falar mal do outro. E aí, nesse tipo, ainda vai ser acrescentado mais na vida dele. Porque o que tem 100, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, preserva os seus 30. Você tem 30? Segura ele e trabalha em cima dele. Você tem 60? Segura ele e trabalha em cima de 60. Vai vir mais para você. Você tem 100? Segura ele que vai vir mais para você. Essa é a ideia de Jesus. Cada um cuida de si. Como dizia o poeta, a lei de Muricy. Cada um cuida de si. Entendeu? Ao passo que a gente se ajuda, é claro, né? Mas cada um cuida de si. Não tem que apontar dedo para ninguém. Não tem que julgar ninguém. Porque as nossas obras, elas devem estar no velador. Todo mundo que vê vai falar assim: não, esse camarada aí, ele é cristão. Todo mundo que vê vai falar: ele é cristão. Porque as suas obras estão em evidência. Não tem como você fazer as obras do cristianismo escondido. É isso que Jesus está dizendo aqui na parábola da candeia. Espero que quem está entendendo aí a relação das duas parábolas, por favor, dá um amém aí no superchat. Quem está conseguindo compreender, porque a gente vai continuar agora trabalhando mais duas parábolas e vamos entrar na questão de Jesus acalmar a tempestade. Você percebeu que você não pode pegar uma coisa separada da outra na Bíblia? Não pode. Porque se você pegar, mistura tudo. Aí você erra. Entendeu? E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse uma semente à terra. Então dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, e não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Olha só, a parábola da semente agora. A relação dela também com a parábola do semeador e com a parábola da candeia. O reino de Deus é desse jeito. Quem está salvo, quem está dentro do reino de Deus,
ele pode não compreender certas coisas. Ele pode não entender. Não tem problema nenhum que ele não entenda. Veja que Jesus Cristo disse. Ele às vezes dorme, a semente brota, cresce, ele nem sabe como é que foi que aconteceu. Você talvez não saiba como foi que operou-se a sua salvação. É uma doutrina profunda. A doutrina da salvação antes do final antes do início dos tempos, que eu tenho ensinado sempre. Talvez você não saiba como é que se operou, mas o que importa é que você está dentro do reino de Deus. E aí depois Jesus Cristo mostra que existe uma ordem no semear, e que essa ordem, ela é seguida na terra. Porém, dentro do reino de Deus, a ordem é diferente. Dentro do reino de Deus acontecem coisas que você não entende. Não adianta, não é quadradinho o reino de Deus. É por isso que eu sempre digo que a gente precisa respeitar, né? Tem vários grupos denominacionais por aí, a gente pode até não gostar, mas a gente tem que ter alteridade, tem que respeitar as diferenças, mas não dá, a gente não entende como que é o negócio dentro do reino de Deus. Nós somos esse pessoal aqui, ó. Foi dormir, de repente a semente cresceu. Você sabe que uma semente não cresce da noite para o dia, mas Jesus fala que é o que acontece com aquele que é salvo. Muitas vezes ele não entende tudo. Tem irmão que às vezes vive perturbado porque quer entender tudo da Bíblia. Não vai entender nunca. Nem eu não entendo nada, tudo da Bíblia, nem o professor Olavo de Carvalho, que estudava tanto a Bíblia, também entendia, nem outros teólogos e mestres e doutores entendem. Porque a palavra de Deus, ela se revela a cada manhã. Então nós temos que ter essa concepção, tá? Quando o fruto se mostra, mete-lhe a foice, logo a foice, porque está chegada a ceifa. E aí Jesus mostra a inversão que é feita, né? E que nós não compreendemos. É muito simples entender dessa forma. E aí ele entra na parábola do grão de mostarda, e a gente vai caminhando. E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Presta atenção nisso, você vê que legal. No 26 ele disse, o reino de Deus é assim. Só que ele falou assim, ó, que o homem que está dentro do reino de Deus, ele não entende algumas questões relacionadas ao reino. E coloca aqui a ordem, né? E coloca aqui a ordem da espiga. Ele diz, ó, então às vezes o cara não entende, mas aí Jesus, ele fala assim, eu preciso tentar dar mais uma clareada para eles, porque eu sei que eles não entenderam nada disso aqui. Porque se Jesus tivesse parado só aqui na parábola da semente, ia ficar difícil mesmo. Mas não, ele fala assim, eu vou explicar mais um pouco, para que eles possam entender. Aí ele diz assim, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Veja que ele está vindo, ó pessoal, presta atenção, ele está vindo do semeador, ele falou que tem um grupo que está dentro do reino de Deus, que é aquele que dá 30, 60 e 100. Você vê como é legal você entender a Bíblia do jeito que a Bíblia é. Tem aquele pessoal que está dentro do reino, 30, 60 e 100. Esse pessoal que está dentro do reino produz fruto e é visto, não dá para fazer escondido os frutos. Aí agora ele diz que muitas vezes quem está dentro do reino, ele não entende como as coisas acontecem dentro do reino e às vezes até o seu próprio crescimento. Ele não entende. Mas agora ele vem na parábola do grão de mostarda. É como um grão de mostarda, o reino de Deus, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce-se a maior de todas as hortaliças que cria ramos de tal maneira que as aves do céu podem animar-se com suas sombras. Aqui ele fecha essa questão das parábolas. A parábola do grão de mostarda, ela faz referência à mesma parábola do semeador, a mesma parábola da candeia e a mesma parábola da semente. Ou seja, aquela sementinha pequenininha que caiu no seu coração, se você é salvo, então ela vai se tornar uma grande árvore dando frutos.
Você vai dar todos os frutos que eu citei aqui. Vai começar a viver mais o fruto do Espírito, vai começar a viver mais o fruto para com o próximo. E não vai dar para esconder isso. Todo mundo vai ver. Ai, mas meu marido vai achar ruim que agora eu sou crente. Bom, irmão, aí você então esconde lá debaixo da cama os seus talentos. Vai fazer o quê? Jesus falou que não dá, que o salvo não consegue fazer isso. Se você conseguir, você está sendo melhor que Jesus. Então a parábola do grão de mostarda, ele está mostrando, olha, tendo sido semeada, cresce, face a maior de todas as hortaliças. Esse é o coração que dá 100, 60 e 30. E cria ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Ou seja, você passa a dar frutos de modo que outras pessoas começam a se aproximar de você por causa do fruto que você está dando, por conta de você não ter vergonha de falar do reino de Deus, por conta do seu procedimento, por conta do seu comportamento. Então, outras pessoas, essas outras aves do céu, vão vir e vão ficar ali perto de você, e você vai ajudar muita gente desse tipo a ser salvo. Tá bom? E com muitas parábolas como essa, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Olha que legal. Então Jesus estava sempre explicando as parábolas para os discípulos, e os discípulos eles iam compreender. Muito bem. Aí agora a gente entra na parte, lembre-se que Jesus está ensinando tudo isso daqui lá na beira do mar. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. O que acontece? Jesus tinha ensinado o dia inteiro. Então agora, Jesus ele quer descansar um pouco. Já estava tarde. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo-lhe, mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu-se. Isso aqui também tem tudo a ver com todas as parábolas, pessoal. Vocês vão compreender legal isso aqui. Não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vejam só, irmãos, que interessante aqui, né? Essa relação que a gente vai fazer agora entre esse momento dos discípulos e as parábolas, conforme nós fizemos. Primeiro, Jesus fala assim, vamos passar para o outro lado. Os discípulos prontamente obedecem a Jesus, conforme diz o versículo 36. E aí, ele entra no barco e eles vão passando para o outro lado. E o texto diz que levantou-se uma grande tempestade. Lembre-se, ele tinha ensinado sobre o semeador, a semente, a candeia e o grão de mostarda. Foram para o outro lado. De repente levantou-se uma grande tempestade. Você lembra que Jesus falou que aquele que é salvo, ele produz 30, 60 e 100 vezes? Pois é, ele produz mesmo, alguma coisa ele faz. Não fica reclamando, não fica torrando a paciência do pastor. Ele faz alguma coisa para que o reino de Deus ande. Ele não fica reparando a vida dos outros, sabe? Ele não cuida da vida dos outros. O que aconteceu dentro da casa dos outros, ele não fica se metendo, querendo saber, querendo fuxicar. É desse jeito que funciona a coisa. Pelo menos eu vivo assim, ensino meu povo assim. E aí, o que acontece?
A irmã diz aqui, eita lutação, pregando num banquinho, ô Senhor, irmã, é que nós estamos em reforma no nosso prédio. O que não pode é deixar vocês sem a palavra de Deus. Obrigado pela consideração. Então, olha só, e não é um banquinho, é uma cadeira e até luxuosa, almofadada. É bonita a cadeira. Vamos prosseguir. Não é bonita a cadeira, Rose? Cadeira bonita. Então, irmãos, vamos lá nessa história aqui. O que ocorre? O que ocorre é assim. Um dá 30, 60, outro 100. Não dá para esconder as obras. Às vezes você não entende tudo. Mas quando o reino de Deus frutifica mesmo no seu coração, você está dando 30, 60 e 40, você fica muito feliz, muito empolgado. E o que acontece? Os discípulos estão ouvindo isso. E eu imagino que, por exemplo, quando vocês me ouvem, eu acredito que a fé de vocês aumenta. Né? Imagine a fé daqueles discípulos ouvindo Jesus. Os caras desciam assim do monte, super-homens, sabe? Eles assim naquele barco, eles se sentiam super-homens agora. Eles são da turma do 30, 60 e 100. Entendeu? Eles estão sabendo da história. Mas mesmo assim, conforme lá no final, você vê que eles ficam meio que desesperados. Ao mesmo tempo que a fé deles está lá em cima, a fé deles vai lá embaixo. Isso também acontece com a gente. O que eu quero tirar como primeira lição aqui nesse ponto? Primeiro, irmão, ouvir a Jesus, seguir a Jesus, não isenta que a gente atravesse tempestade. As tempestades virão na nossa vida. E elas serão das mais variadas maneiras. E é por isso que eu sempre digo que ninguém tem direito de tentar entrar na tempestade do outro. Porque o único que aquieta as tempestades na nossa vida é Jesus. Às vezes a gente quer ter um ombro amigo, a gente quer falar, aí a gente é julgado, né? Aí a gente fica nervoso, aí a gente acha que não pode mais falar com ninguém, mas tem alguém com quem você pode falar, que é Jesus. Os discípulos estão todo mundo lá, está todo mundo loucão, preocupado. E agora nós vamos morrer e tal. Então, irmãos, tempestades na nossa vida, nós vamos enfrentar. Coloca isso aí na tua cabeça, que é básico para a maturidade espiritual. Básico. Se você frequenta algum grupo, você vai passar por tempestade lá, você vai passar por tempestade na tua casa, você vai passar por tempestade no teu emprego. Jesus, ele não garantiu que segui-lo isentaria da tempestade. Mas tem um ponto aqui crucial. Jesus, ele estava... Você não gosta desse café aí, faz favor? Nesse copo mesmo aí que eu já tomei, obrigado. Então, irmãos, Jesus, ele não garante para mim nem para você, ele não garante para ele não garante para mim nem para você que não vai ter tempestade na sua vida. Vai ter. E as tempestades podem ser as mais variadas. Conforme eu sempre digo, e eu cito situações que são reais. Eu cito situações que são reais, que é para a pessoa poder compreender. Por exemplo, você pode passar por um momento de doença. É uma tempestade, é uma luta. Imagine. Eu conheço uma irmã aqui da nossa igreja. Nossa igreja não, porque é a igreja de Jesus. Da nossa congregação, eu conheço uma irmã que eu a visitei no hospital. Eu a visitei no hospital com 40 quilos. 40 quilos. Acometida de uma doença. Nós estivemos lá, oramos, ela recebeu o tratamento adequado, até hoje ela continua fazendo o tratamento. Mas você precisa de ver, uma mulher linda,
ninguém diz que ela teve algum tipo de problema. Mas ela atravessou uma tempestade e eu tive o privilégio de estar nesse barco junto com a irmã e ver a força dela, que talvez eu não sei se eu teria. Sabe? Então, a tempestade ela pode vir no formato de doença. E aí tem gente que é curioso. Mas o que o irmão tem? O que o irmão tem? Às vezes, até assim, tem uns que tem bom coração, né? Mas tem outros que são só curiosos. Aí, às vezes, o casamento do irmão acaba. Mas por que será que acabou? Será que a mulher dele traiu ele? Será que ele traiu a mulher? Por que será que acabou? Irmão, acabou porque acabou, é o problema deles. Você não tem nada a ver com isso. Cuida do seu para não acabar o seu, se você quer. Sabe? O irmão, tá vendo? Ó, demorou para arrumar emprego. Arrumou, não passou nem na experiência. Esse irmão aí também não gosta de trabalhar. Você percebe que eu estou citando situações cujas quais nós não temos poder de conhecimento interno. A gente só tem o conhecimento externo, mas essas tempestades são particulares na vida do irmão. E é por isso que nós não temos o direito, é Jesus que está com ele na tempestade. Deixa Jesus cuidar. Deixa Jesus cuidar da tempestade da vida dele. Eu tomei a peito, assim, a seguinte questão, irmãos. Eu já sou pastor há mais de 10 anos. Pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu já atendi milhares de pessoas que eu já perdi a conta. Eu não sei quantas pessoas já atendi. E atendo. Eu ouço e ouço. Deixa eu agradecer a irmã Maria do Carmo Brito aqui pela contribuição do superchat. Deus abençoe. E multiplique muito na sua vida. Eu ouço e ouço. Isso é um bate-papo? Não. Ali todo mundo conversa, um atrapalha o outro. Mas quando é conselho, eu ouço. Teve um irmão que esses dias eu ouvi ele 3 horas. 3 horas, irmão. Imagine o que é isso. Ouvi o irmão 3 horas. Ele deve estar assistindo a nossa pregação, inclusive. Depois ele me mandou um áudio emocionante, dizendo que só o fato de eu tê-lo ouvido já fez com que ele se sentisse melhor. E eu estou acompanhando o caso dele. Aliás, tem que ligar para ele hoje. Então eu faço isso. Eu trabalho assim dentro do reino de Deus. As tempestades dos outros são deles. Posso ouvir um amém da igreja? As tempestades dos outros são deles. Deixe que cada um passe a sua tempestade. Os discípulos estão todos amedrontados. E agora o que vai acontecer? Nós vamos morrer. E Jesus estava dormindo, irmãos. Jesus estava dormindo. Às vezes parece na sua vida que Jesus está dormindo. Às vezes parece na sua vida que nada acontece. Você já buscou o tratamento. Você já correu atrás de tudo que é médico. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Lembra daquela mulher encurvada? Quem curou ela? Não foi Jesus? Foi Jesus. Então, irmãos, às vezes, as tempestades da nossa vida parecem que Jesus está dormindo. Mas Jesus não está dormindo, não. Jesus não está dormindo. Ele está de olho. E eu fico imaginando, né? Porque Jesus ali no travesseiro dormindo, os discípulos, todo mundo, todos os pescadores experientes, né? Joga a vela para lá, joga a vela para cá, e o que a gente faz? E o barco enchendo de água e Jesus dormindo. Aí quando eles vão acordar Jesus, era só eles ficarem quietos, irmão. Não ia acontecer nada na vida deles. Eles iam passar naquela tempestade com toda a tranquilidade. Mas aí Jesus diz assim para eles: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?
Aqui, irmãos, temos um ponto muito interessante. Lembre, eles são daquele pessoal do 30, 60, eles são daquele pessoal que não dá para esconder debaixo do velador. As obras do salvo não ficam ocultas. Então a obra de Jesus ali também não ficaria oculta, ela seria visível para todo mundo. Mas havia um requisito aqui que estava faltando para eles e que tem uma relação interessante. A fé e o medo. Muitas vezes, quando nós demonstramos medo, isso significa falta de fé. E o medo, ele advém de uma falta de conhecimento. É por isso que eu falei para você que está me ouvindo, que pega a pregação completa. Não adianta ficar pegando trechinho. Trechinho é besteira. Não dá para assistir agora? Assiste depois. Mas assiste inteira. Ou quer assistir na hora? Compra um fone de ouvido. Pega o fone de ouvido, coloca lá e assiste a pregação inteira com fone de ouvido. Aí é mais fácil. É mais rápido. Por quê? Porque a falta de fé, ela está relacionada com o medo. E a falta de fé, ela vem de um conhecimento inconsistente. Ou seja, você conhece uma parte, mas você não conhece o todo. É uma metonímia. É por isso que eu disse que no problema dos outros a gente não se mete. Porque a gente não conhece o todo, a gente conhece só uma parte. E às vezes a pessoa não vai falar para você, não quer falar. Então, os discípulos reagiram daquela maneira porque eles ainda não tinham conhecimento pleno de qual era a missão de Jesus. Então, muitas vezes, você reage de determinadas maneiras porque você não tem um conhecimento pleno. Eu estava falando aqui que já sou pastor há 10 anos, e aí depois eu quebrei o raciocínio, fui agradecer a irmã. Vou agradecer também aqui a irmã Maria do Carmo, acho que a Maria do Carmo também, colaborando com a gente. Muito obrigado, Deus abençoe a irmã, que Ele possa abençoar a sua vida cada vez mais. É que não apareceu tudo para mim aqui. Então, olha só que coisa interessante, irmãos. Eu já tenho mais de 10 anos que eu pastoreio. Mas eu não dou conselho para ninguém se a pessoa não me ouvir. Eu estava falando o caso do irmão aí que eu ouvi 3 horas. Ao final, que a pessoa falou, eu só faço uma pergunta. É a mesma pergunta que Jesus fazia. Eu aprendi isso aí com Jesus. Então estou ensinando para você, que você também pode fazer. A pergunta é, Jesus falava assim, e o que você quer que eu faça? Às vezes o cara era cego. Chegava para Jesus, Jesus, tem piedade de mim, tá, mas você quer que eu faça o quê? Quer dizer, Jesus não estava vendo que o cara era cego? Jesus não sabia que o cara era cego? Sabia. Mas peraí, o que é que ele queria que fosse feito? Ele queria que Jesus curasse ele? Às vezes ser cego para ele era vantajoso, porque ele ganhava esmola. Às vezes era, mas não estava mais sendo. Não, quero ser curado. Ah, você quer ser curado? Então ótimo. Foi o que ele fez com o leproso. Aí, Senhor, eu quero, torna-me limpo. Ah, você quer? Ótimo. E aí a pergunta que eu faço normalmente para quem eu vou aconselhar, irmão, é a seguinte: você quer realmente um conselho? Eu quero. E aí eu dou uma advertência. Seja pelo WhatsApp, seja pessoalmente. Porque assim, a advertência é, o meu conselho pode te trazer bastante alegria. Pode te trazer bastante alegria. Mas ele também pode te trazer chateação e você pode ficar com raiva de mim. Só depende de você. Se você quiser o conselho, ah não, eu quero. Você está arriscando, é 50% de chance. Porque eu não vou dar o conselho que ele quer para passar a mão na cabeça dele. Eu vou dar o conselho que eu entendo pela palavra de Deus. Por quê? Para não me envolver na vida do cidadão.
porque a tempestade é só dele. E o conhecimento do assunto é dele. Entendeu? Já chegou o casal em mim e fala assim, ó, a gente precisa de um conselho. Eu olho para ele e falo, que conselho vocês precisam? Que conselho vocês precisam? Eu não sei. Eu não sei o que se passa na vida de vocês. Como é que eu vou saber o conselho? Sabe? Não, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Irmão, olha, esse negócio aí é melhor vocês entrar, orar e resolver. Se não resolver, resolve. Acabou. Tem muita conversa sobre isso. Porque, irmão, a gente não sabe tudo. É o caso dos discípulos aqui. Eles não conheciam completamente a missão de Jesus. Tanto é que depois que Jesus manda o vento ficar quieto, qual é a reação deles? Eles são possuídos de grande temor. São possuídos de grande temor. E nesse grande temor que eles são possuídos, eles dizem, olha só, quem é este que até o vento e o mar acalmam? Olha a relação 30, 60, 100. Olha a relação semente no coração, estava firme neles. Mas olha a relação que mesmo quem é crente passa a tribulação, passa a tempestade. E olha a relação da busca do conhecimento. Quem é ele agora? Eles vão ter que continuar andando com Jesus. Quer dizer, era algo fantástico aquilo que eles viram, né? Então nós precisamos ter um conhecimento consistente da vida de Jesus. Eu pelo menos procuro fazer isso. Inclusive, agora, lá no nosso canal Pela Bíblia, a partir do mês de junho, eu vou contar para vocês essa novidade. A partir do mês de junho, o nosso irmão o pastor Johnny e o pastor Felipe, eles vão me ajudar também na pregação. O que nós vamos trazer? Nós vamos trazer no canal Pela Bíblia a leitura dos evangelhos, né? Que o nosso diretor sugeriu. A leitura dos evangelhos explicada. Então, olha, isso daqui na faculdade a gente chama de preparação prévia. Você vai ter na semana, você vai poder ouvir o evangelho de Mateus, capítulo 1, por exemplo, com a explicação dos melhores comentaristas. E no domingo, durante 30 minutos, o pastor Johnny e o pastor Felipe vão esboçar também o assunto. Quer dizer, pessoal, só não aprende vida de Jesus quem não quer, só não aprende Bíblia quem não quer. Agora, quem está atrás de misticismo religioso, da magia religiosa, da macumba gospel, você entendeu? Da fofoca tejotiana, vai continuar patinando. Agora, quem quer aprender de Bíblia, a gente está providenciando toda a infraestrutura para que você aprenda. Inclusive, lá no nosso novo prédio, eu vou transmitir pelo canal Pela Bíblia e vou transmitir pelo canal JWR. O JWR eu vou transmitir assim. E o Pela Bíblia eu vou transmitir daquele outro jeito que a gente já transmite pela outra câmera, tal, negócio bem mais produzido. Mas eu vou transmitir pelos dois canais, para atingir o público dos dois canais, até que a gente consiga tocar só com o canal Pela Bíblia futuramente. Essa é a minha ideia. Tá? Então nós precisamos ter conhecimento, irmãos, consistente. Não é conhecimento superficial, conhecimento consistente da vida e da obra de Jesus, para que a gente possa enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Não adianta você ser menino espiritualmente a esse nível. Não, mas Deus vai ficar cuidando de mim. Não, Deus tem 8 bilhões de pessoas na Terra para cuidar. 8 bilhões. Então, é assim, quando a gente fica com esse negócio, Deus vai cuidar de mim, claro, Ele cuida. Fica tranquilo, Ele vai cuidar. Mas, eu cresci ouvindo minha mãe dizer assim, faz a tua parte que eu te ajudarei.
Então, por exemplo, eu não vou entrar num local de favela 8 horas da noite e falar, Deus vai me proteger porque eu estou indo lá distribuir uns folhetos. Não, eu posso ser assaltado. O cara pode tomar minha pasta. O cara pode me dar um cacete. Ah, mas Deus não vai me proteger? Não, eu entrei na tempestade e essa tempestade aí, eu sou responsável por ela. Tem tempestades na vida da gente que a gente é responsável. Então a gente tem que enfrentar com maturidade as tempestades da vida. A gente tem que aprender a enfrentar com maturidade. Quando a gente tem um conhecimento consistente de Jesus, mas conhecimento mesmo, assim, com toda a modéstia, que é o que me movimenta ainda nessa vida. É esse conhecimento de Jesus, é o que me movimenta. Tem amigos meus que falam, meu, você é louco, se eu fosse você já tinha largado esse negócio faz tempo. Que é uma luta, irmãos, é uma luta espiritual, é uma luta carnal, é uma luta que só Jesus na causa. Vocês não têm noção do quanto. Mas o que me movimenta é exatamente essa fé e esse conhecimento do Filho de Deus. Um conhecimento consistente. Porque eu trabalho como se Jesus estivesse trabalhando aqui do meu lado junto comigo. E eu creio que Ele está. É isso que você tem que ter. Quando você começar a ter isso, aí você vai falar, opa, ficou mais fácil de enfrentar as tempestades. Mesmo que ele dê uma cochiladinha, fica tranquilo, ele acorda. Ele não prometeu que você não vai passar a tempestade. Ele prometeu que ele vai estar com você. Isso ele prometeu. Agora que você não vai passar a tempestade, isso é quem promete a religião. São esses grupos, né, neopentecostais que estão por aí, que crente não sofre, que crente não fica doente, não é? Que crente, se ele der o dízimo bonitinho, vai dar tudo certo na vida dele. Esses dias eu achei engraçado. Um cara que nem crente era. A gente começou numa conversa ali. O cara, não, mas ó, sabe o que acontece? Minha mulher, ela é dizimista fiel. E ela ganha menos da metade do que eu. Você acredita que o salário da minha mulher dá pro mês inteiro e o meu não dá? Aí, como eu tenho uma certa liberdade com ele, eu falei assim, então, mas sua mulher joga na maquininha do capeta igual você? Não. Sua mulher bebe igual você? Não. Eu falei, então é óbvio que o dinheiro dela vai dar, não é porque ela é dizimista. O dinheiro dela dá porque ela não gasta com besteira igual você gasta. Aí ele pegou e veio me contar uma piada, começou a dar risada e veio contar piada. Aí no fundo é isso. Então às vezes o pessoal cria essas conversas fiadas aí. Eu não estou dizendo que você não deve colaborar com a obra de Deus, deve colaborar, porque sem dinheiro nada acontece na vida da gente também, pessoal. Inclusive no prédio lá a gente está trabalhando, eu estou passando a conta da Natália aí para quem quiser depositar, ajudar. Tem um grupo de irmãos aí que também estão colaborando. Mas a grande questão não é que isso vai fazer melhorar a sua vida financeira, porque você doou para a obra de Deus. Mas vai te dar consciência que nada é seu. Nem o pensamento. E vai te dar consciência que tem coisas que você tem que gastar com que é pão. Pão espiritual ou pão material. E não deve gastar com outras besteiras. Isso é conhecer a Jesus. Conhecimento consistente da vida, da obra de Jesus. E é isso que a gente vai colocar no canal Pela Bíblia agora. E é inédito, porque não tem. O pessoal coloca a Bíblia falada, tal... Mas Bíblia com comentário de Matthew Henry, por exemplo, não tem. Né? Eu fiz um trabalho, consegui, né, tem documento aqui no WhatsApp, consegui o trabalho para fazer com direitos autorais, tranquilo. Então a gente não vai estar violando lei nenhuma de direitos autorais. E graças a Deus vai ser um trabalho que, para quem quer conhecer a Jesus, vai ser um trabalho excelente. É só ouvir, né? Porque antigamente, a preguiça era de ler. Agora tem crente que está com preguiça de ouvir. Ele gosta de ficar ouvindo besteira. Ele ouve uma besteirinha aqui, outra besteirinha ali, mas ele não tem condições de pegar e raciocinar aquilo que está sendo dito. Né? Então, quando a gente tem esse conhecimento consistente, a gente aprende a enfrentar as dificuldades da vida. Por piores que elas sejam. A gente aprende a se colocar no lugar do outro.
Ou o outro falou isso, me ofendeu. Mas por que será que ele falou? Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Porque crente é muito hipócrita. Como dizia um amigo meu, um pastor, quem gosta de crente é só Jesus. Às vezes, a gente fala o que não deve para o outro. Mas quando o outro fala para a gente, Rose, a gente fica com raiva. Sabia? A gente fala o que quer. Mas aí o outro pega, dá uma resposta meio mal criada, para que ele preste atenção, aí a gente fica com raiva da pessoa. Não, puxa vida, você me ofendeu, tal, não sei o quê. Então para que falou? Pega Jesus, irmão, fica assim analisando. O pessoal fica com umas discussões muito idiotas na internet. E eu fico analisando, porque eu fico lendo muito os evangelhos. Os evangelhos eu gosto de ler. Para mim, se tivesse só os evangelhos na Bíblia, já estava bom. E é por isso que a gente vai começar o trabalho com os evangelhos, depois vamos aguardar a nossa diretoria para onde que a gente vai. Mas eu gosto muito dos evangelhos, porque, por exemplo, quando eu leio Jesus e começo a buscar essa maturidade em Jesus, eu fico vendo Jesus assim, um cidadão completamente tranquilo, irmão. Eu não vejo Jesus dando lição de moral em ninguém. Eu não vejo Jesus dando sermão em ninguém, a não ser o sermão coletivo que ele dava para o pessoal. De vez em quando o camarada irritava ele, que nem o Pedro, que está querendo trabalhar contra o projeto de Deus, ele falou, para trás de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são de Deus, mas são de homens. Mas o evangelho de Jesus é só pregando amor, só pregando carinho, só acolhendo pecadores, sabe? Eu penso assim que se Jesus tivesse assim carnalmente aqui hoje, eu acho que a gente ia se dar muito bem. Eu penso que nós íamos nos dar muito bem. Entendeu? Porque não teria problema nenhum. Eu não tenho preconceito, sabe? De sair, de evangelizar em locais que o crente não vai. Crente não vai. Crente não vai em boteco, eu vou lá evangelizar. E tenho ótimos resultados com isso. Entendeu? Então Jesus ia comigo, ué. Então, queridos irmãos, a gente precisa ter conhecimento consistente. Conhecimento consistente é dissecar, é abrir a cabeça de Jesus através dos evangelhos. Isso é conhecimento consistente. Sabe, não é pegar e ler a Bíblia no meio da boca, no mais ou menos não. Aí você vai ter maturidade para atravessar as tempestades. Então aguardem aí que a partir de junho, no canal Pela Bíblia, vai ter, e também os dois pastores vão revezar comigo na pregação. Eles vão revezar comigo na pregação e eles vão trazer sempre os evangelhos comentados. Então você faz uma preparação prévia. Ouça lá no Pela Bíblia o podcast. Nós estamos ficando famosos agora. O podcast, que é só o cara falando. Depois você ouve o pastor pregar domingo. E depois você ouve o pregar também. Né? Muitas vezes, irmãos, pode parecer, alguém fala assim, mas tudo isso que o ancião está falando é tudo muito bonito. É tudo muito bonito. Mas não é. A grande questão é a seguinte, não é que é tudo muito bonito. Às vezes, existem obstáculos que se levantam na nossa vida, né? Quando nós estamos na tempestade. 2 obstáculos, é o medo e a ansiedade. Já percebeu? O medo e a ansiedade, eles andam de mãos dadas. O que aconteceu com os discípulos de Jesus? Medo de serem afogados e ansiedade de serem salvos. Acontece a mesma coisa com a gente. Medo e ansiedade, quando a gente começa a enfrentar as tempestades. Então, quando a gente começa a ter por base esse conhecimento consistente de Jesus, a gente começa a ter um pouco mais de condições para vencer o medo e também para vencer a ansiedade. São 2 coisas que sempre vão nos atrapalhar. Perceba que no caso deles, o medo e a incredulidade andavam juntos. Andavam juntos. O medo e a incredulidade estavam juntos. Medo de morrer
e a falta de certeza de que Jesus ia salvá-los. Aí Jesus pergunta para eles: por que vocês são tão medrosos? Por que é que vocês ainda não têm fé? Pescadores experientes, já haviam navegado várias vezes naquele mar, conheciam tudo dali, mas estão com medo, estão ansiosos, acreditando que vão morrer. E Jesus dormindo. E vejam que eles, quando conversam com Jesus, eles não conversam assim, de modo legal, não. Pega o texto de novo e lê: mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, eles estão de forma acusatória falando com Jesus. O medo gera a ansiedade. O medo gera a ansiedade. O medo, às vezes, juntamente com essa ansiedade, nos faz acusar os outros, que é o caso deles aqui, né? Mesmo sabendo que os outros, ou aquela outra pessoa, pode nos ajudar. Aí quando Jesus fala para o mar: aquieta-te, fica quieto, cala-te, eles são revestidos de novo de uma crença. Porque Jesus falou para eles: cadê a fé de vocês? Tipo assim, vocês estão andando comigo esse tempo todo aí, nada ainda? Porque, irmão, falta ouvir. Se você prestou atenção no relato, Jesus durante o tempo todo falava assim: quem tem ouvidos, ouça. Eu não sei como é que eu vou conseguir pregar menos tempo quando os irmãos começarem a pregar. Bom, vou ter que pregar menos tempo. Vou ter que dividir minhas pregações 2 vezes. Eu começo a pregar, a pregação vai indo, vai ficando boa. Então, irmãos, o medo daqueles discípulos ali estava relacionado com o conceito fraco ainda que eles tinham de quem era Jesus. Então, às vezes, o medo e a ansiedade ainda é a falta de conhecimento de Jesus. Nós precisamos conhecer verdadeiramente a Cristo. Ter a mente de Cristo. Como é que Jesus iria agir nessa condição? Ele disse assim: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenhamos bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, as aflições virão, as angústias virão, mas ele disse: tenham bom ânimo. Olha a diferença de Jesus para os discípulos. Ô Rosê, eu não sei se o chat parou aqui, dá uma acompanhada aí para mim, por favor. Olha só a diferença de Jesus para os discípulos. Jesus estava dormindo e os discípulos estavam se degladiando. Por quê? A ansiedade não permite a gente descansar. Jesus não estava nem um pouco ansioso. Ele sabe que ele vai levantar e vai mandar o vento ficar quieto. Ele é Deus. Agora os discípulos não, eles estão ansiosos. Então, coloca isso na sua cabeça. A ansiedade te tira o sono. E Jesus está com você. Às vezes, ele está descansando, ele está dormindo. Mas a ansiedade te tira o sono. E diz a Bíblia que as ondas arremessavam o barco para lá e para cá. E Jesus ali na popa do barco dormindo sobre um travesseiro no meio da tempestade. E os discípulos morrendo de medo, cheios de ansiedade. Então ansiedade e medo, elas acabam tirando o sono. Muitos não conseguem vencer. Então são obrigados muitas vezes a buscarem um ansiolítico, né? Mas Jesus, ele conseguia dormir, mesmo com o vento jogando para lá, mesmo com o vento jogando para cá, com as águas caindo no barco. Por que Jesus conseguia dormir? Porque ele tinha percepção de quem ele era mesmo, ele sabia quem ele era. Então é importante que você saiba quem você é em relação a Jesus. Só que você só vai saber quem você é em relação a Jesus
se você conhecer a Jesus. É por isso que eu vou repetir. Nós vamos implantar os evangelhos no culto também. Além do culto de doutrina que eu faço, vamos ao culto de ensino, que são os evangelhos. Isso é muito importante, tá? Então Jesus, ele sabia quem ele era, ele sabia da identidade dele. E essa consciência que ele tinha, permitia que ele visse com clareza a sua missão. Ele sabia que ele não ia morrer no barco, ele sabia que ele ia morrer na cruz, ele sabia que aquele barco não ia virar, ele sabia de tudo isso, então ele tinha conhecimento. É por isso que eu estou falando para vocês e ressaltando a importância do conhecimento de Jesus. Não é de besteira, irmãos, é de Jesus. Tem um monte de gente falando, mais um monte de besteira na internet. Jesus sabia que a sua hora não tinha chegado ainda. Então, quando nós temos uma percepção clara da nossa identidade em Jesus, quando a gente se faz um com Cristo, como disse Paulo, quando nós somos crucificados com Jesus, quando nós sabemos do propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, então a gente também pode descansar. Estou desempregado, mas Jesus tem um propósito comigo, eu vou descansar. Eu estou doente, mas Jesus tem um propósito comigo, eu vou descansar, vou colocar na mão dele. Meu casamento acabou, mas eu vou colocar nas mãos de Jesus, ele tem um propósito comigo, vai ficar na mão dele. Então, conhecer a nossa identidade em Jesus e o propósito dele nas nossas vidas, nos tira a ansiedade. Faz com que a gente possa descansar. Você já viu que uma pessoa, quando ela está viajando, por exemplo, eu já viajei de ônibus, já viajei de avião, mas de ônibus é mais drástico. Você viaja, por exemplo, várias horas de ônibus. E às vezes você não consegue dormir, porque você está ansioso. Você está com medo do ônibus bater. Você já percebeu que quando você chega num local que você vai dormir, você toma um banho, e por mais cansado que você esteja, você às vezes não consegue dormir ainda. Já percebeu isso? Porque você está com aquela ansiedade ainda. A ansiedade, irmãos, é um mal que ela mexe com todo o nosso corpo. Libera radicais livres que causam câncer. Então a gente tem que procurar encontrar nossa identidade em Jesus. Deu certo, moça? Eu troquei meu obrigado, querida. A gente tem que tentar encontrar a nossa identidade em Jesus. De que maneira? Conhecendo a cabeça de Jesus. Né? Por exemplo, a Bíblia nos diz lá no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 20 e 21, e depois capítulo 2, versículo 6. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só neste século, mas também no vindouro. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Olha só que coisa interessante, irmãos. O porquê que nós temos essa garantia e o porquê que a gente precisa conhecer a mente de Cristo de verdade. A garantia da ressurreição de Jesus é a nossa garantia dos resultados que nós teremos. Outra, Jesus foi colocado acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome. Jesus está acima de demônios, Jesus está acima de situações, Jesus está acima do poder da doença, Jesus está acima do domínio do pecado,
Jesus está acima de tudo. E é por isso que nós podemos confiar plenamente em Jesus. Mas isso só vai acontecer se nós verdadeiramente, irmãos, se nós verdadeiramente conhecermos a mente de Jesus. É por isso que nós estamos trazendo essa nova série para vocês a partir de 1º de junho, quando nós estivermos lá no novo prédio. O medo, ele pode ser vencido. E a ansiedade, ela pode ser superada. Quando você passa a analisar como é que Jesus se comportava diante da mesma situação que você talvez está passando. A consciência verdadeira de quem é Jesus, nos ajuda a vencer o medo. Porque a gente passa a absorver a consciência de quem nós somos em Jesus. Quem nós somos em Jesus. E ela nos capacita a superar a nossa ansiedade. Quem nós somos em Jesus? É muito importante, irmãos, essa frase. E a gente já vai terminar. Lembrem-se dos filhos de Cefas, aqueles que tentavam expulsar os demônios. Quem eles eram em Jesus? Eles não eram ninguém. Eles não eram ninguém. O demônio falou para eles: eu conheço Jesus e estou familiarizado com Paulo, mas vocês, eu não sei quem são. Porque eles não tinham um conhecimento consistente de Jesus, conhecimento superficial. Então, quando nós temos um conhecimento consistente, que é o que eu estou falando para você, não dá para ouvir tudo? Compra um fone de ouvido. Vai ouvindo as pregações. Vai ouvindo agora o pastor Johnny, que vai pregar também, o pastor Felipe. Vai ouvindo os dois, pregando os evangelhos. Sabe? E vai ouvindo pela Bíblia. Vai fazendo relação, vai tentando entender. Porque quando nós temos um conhecimento consistente da vida e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos capazes de superar com muito mais maturidade os obstáculos, as tempestades que se levantam na nossa vida. Deus abençoe vocês.